Bom dia a todos e todas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Assim como estamos sentados. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas acompanhem na RA. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Amém. Esse texto já preguei algumas vezes nele, na maior parte das vezes no texto correlato de João 6. Mas aqui, no texto de Mateus também, tem algumas pérolas que eu gostaria de pensar com vocês sobre, parece estranho, mas o propósito das tempestades. É impossível, em primeiro lugar, é impossível passar por esse mundo sem enfrentar tempestades. Não tem como passar por esse planeta, nesse mundo caído. No Éden não tinha tempestade, né? Mas depois da queda, esse mundo tem tempestades, tem pandemias, é uma tempestade. Então, como é que você anda nessa tempestade? Como é que você faz valer essa tempestade? E qual é o propósito? Algumas tempestades têm propósito. Por exemplo, Jonas. A tempestade que veio na vida do Jonas, do profeta Jonas, foi para acertar a rota dele, né? Porque a ordem era para Nínive, ele estava fugindo para Tarsis. A tempestade foi para fazer ele voltar para o caminho certo, que era ir para Nínive. Jó. Deus falava com Jó e teve aquele plano de Deus na vida de Jó, ele perdeu tudo, e Deus queria mostrar para mim, para você e para o diabo a fidelidade de Jó. Porque o trato, Jó, coitado do nosso irmão Jó, né? Jó não tinha nem, hoje nós temos o livro de Jó todo, para poder entender o sofrimento e como vencer o sofrimento, como nos portarmos diante do sofrimento. Mas e Jó? Jó não tinha o livro de Jó para ele ler. Jó não tinha nem o primeiro capítulo de Jó. Se Jó tivesse o primeiro capítulo de Jó, é como se ele olhasse atrás das cortinas e dissesse: não, está tudo sob controle. Mas nem isso Jó tinha. Jó tinha um dia de cada vez. E ele respondendo àqueles amigos, no capítulo 38, diz assim, aí quando Deus assume a fala do livro, aí daí para frente é só Deus falando. Jó 38, verso 1, diz que do meio de um redemoinho, Deus falou com Jó. O que é um redemoinho? Redemoinho é encontro de ventos contrários, né? É uma tempestade ali. Deus às vezes usa a tempestade para dali, quando nós perdemos o chão, aí Deus, agora é comigo. A tempestade às vezes vem para calar todas as outras vozes, para calar todos os outros palpites, e só Deus falar. Deus usa a tempestade para falar, ventos contrários. E olha esse texto aqui, sempre que, parece um texto missionário, né? A origem desse texto é, logo a seguir,
Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Então a ordem de Jesus é: vamos para o outro lado, né? Vamos fazer missões, vamos sair daqui, vamos atravessar, tem gente do outro lado esperando. E o Evangelho de Marcos, contando esse mesmo texto, é mais incisivo. Diz que Jesus forçou os discípulos a irem para o outro lado, forçando com eles: vão para o outro lado enquanto eu fico aqui. E eles foram. Eles estavam acostumados a atravessar aquele lago de Tiberíades para Cafarnaum, mas para outra terra, Genezaré, Gadara, não era o caminho que eles faziam, porque é a terra dos pagãos. Lá em Gadara, tinha lá os gadarenos, gerazenos, eles até tinham a cultura de criar porcos, coisa imunda para o judeu. E Jesus, quando foi para Gadara, teve tempestade, ele estava dormindo no barco, teve tempestade, quase afunda, e eles falam: Senhor, não te importa de a gente afundar, o Senhor está dormindo. Aqui no Evangelho de Mateus e de Marcos também, aqui no capítulo 8 de Mateus, mais atrás, você vai ver essa primeira travessia, que já foi um avanço missionário, e lá ele liberta o gadareno. Tinha gente lá esperando. E aqui nesse texto, ele depois da multiplicação dos pães, o pessoal deve ter dito: é bom ficar aqui, pô, pão de graça, sobrando. Aí Jesus diz: vamos passar para o outro lado, né? Tem gente lá do outro lado precisando. E era Genezaré. Agora o novo campo missionário é Genezaré. E se você olhar os versos de 34 a 36, diz que quando eles chegaram do outro lado, na terra de Genezaré, quando as pessoas daquela terra o reconheceram, já tinham visto da outra vez o que ele fez com o gadareno, quando o reconheceram, mandaram avisar a todos aqueles arredores que lhe trouxessem os enfermos e pediam que ao menos pudesse tocar na orla, na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Os outros evangelistas falam também que mudos falavam, cegos viam, endemoniados eram libertos. Então sempre vai ter tempestade quando você tiver um avanço missionário. Nunca vai ser fácil, não pense que vai ser fácil. E o próprio diabo é o primeiro a perseguir. Ele quer que a igreja fique em si mesmada ali, né? É melhor crescer o nosso clubinho aqui. Quando pensa em fazer missões, aí o reino infernal tenta cercar as coisas. Você vê, foi assim no princípio. A igreja estava, depois que Jesus morreu, e a igreja ficou morrendo de medo, os discípulos apóstolos reunidos no mesmo lugar. De repente, Herodes vem, começa a perseguição. Aí não dá para ficar escondido, saem por todo mundo. Mas enquanto eles iam fugindo, iam pregando. Acho que foi a primeira campanha missionária, teve Herodes como patrocinador, né? Enquanto eles iam fugindo, eles iam pregando, e a igreja cresceu e se fortaleceu. A perseguição ainda fortaleceu a igreja. Agora, o texto diz: como é que nós andamos na tempestade? Em primeiro lugar, a tempestade nunca pega Jesus de surpresa. Pode nos pegar de surpresa, mas a ele não. A ideia de atravessar foi dele. Ele que insistiu com os discípulos que fossem. Vão na frente, enquanto eu fico aqui orando. E eles estão indo. À noite, na quarta vigília da noite, a tormenta vem. E é a pior hora, né? A pior hora é a quarta vigília da noite, é quando o sono está mais pesado. Os judeus dividiam em quadrantes, né, em vigílias. A vigília da noite, das 18 às 21, a primeira vigília. Das 21 às 0 horas, segunda vigília. De 0 horas às 3 da manhã, terceira vigília. A quarta vigília é de 3 da manhã às 6 da manhã. Inclusive, no quartel, a gente nem gostava de tirar serviço nesse horário, porque depois você não dorme mais, né? Que chegou às 6, já toca a alvorada, começa o expediente, e não dorme mais. E você acordar ali, e eles remando. Você pode chamar esses discípulos de tudo, menos de frouxo, porque remando, os caras já estavam ali há 9 horas remando, segurando a tempestade, até que não tinha mais braço. Agora o Evangelho de João diz que Jesus, verso 6, João escrevendo, capítulo 6, verso 17, Jesus ainda não tinha ido estar com eles. João escreve, claro, depois do caso passado. Ele fala, só faz sentido depois. Jesus ainda, ele ir, mas enquanto ele não chega, tem tempestade, porque depois que ele chega, para tudo. E o verso
o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 48, diz que à noite, Jesus, vendo que eles estavam com dificuldade, remando com dificuldade, porque o vento era contrário, então antes da tempestade, Jesus está vendo. Jesus está vendo o que está acontecendo. Ninguém está sozinho na tempestade. Então a tempestade pode me pegar de surpresa, mas não pega Jesus de surpresa. Então nesse caso, você pode ficar tranquilo na tempestade, porque Jesus está vendo. E aí Jesus, vendo que eles estavam perdendo pontos para a tempestade, falou: agora é a hora de eu ir lá. E vai andando sobre o mar. E quando eles veem aquele vulto se aproximando, eles gritam: o quê? Pescadores cheios de crendice? É um fantasma. Foi o susto natural. A tempestade vem para curar a gente também das crendices. Jesus diz: não temos, não é fantasma nenhum, sou eu. Jesus usa a tempestade para fazer dela a estrada para chegar a mim e a você. Jesus usa a tempestade para chegar como pavimentação, como estrada para nos alcançar. Porque só algumas tempestades que fazem com que nós quebremos alguns princípios que a gente criou, crendices, cacuetes, manias, medos, fobias. Só a tempestade é que quebra essas coisas. Que aí a gente fica sem chão. Aí Jesus fala: agora sou eu. As crendices caem por terra. As feitiçarias, quem vem de outra religião, quando passa pela tempestade, vê que aquilo não resolve nada. Aí Jesus fala: sou eu. Ele mostra que a tempestade, para ele, é estrada. É o que diz o Salmo 77, verso 19: pelo mar foi o teu caminho. Jesus faz do mar estrada. Ou o Salmo 29 diz que ele preside o dilúvio. Salmo 29, verso 10 diz que o Senhor preside ao dilúvio. Então, tempestade é serva de Deus, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, até a tempestade é serva de Deus, até o dilúvio é servo de Deus. Às vezes você pensa que o dilúvio veio para desarrumar a sua vida. E depois que passa, você olha para trás e diz: olha, arrumou. Teve algumas coisas que só encaixaram com a força do dilúvio. Parece a parábola da dracma perdida, né? A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma. Ela podia viver com as 9. Ela falou: não, eu quero essa uma, é minha, me faz falta. E não acha. Varre a casa, arrasta os móveis, aí consegue achar a moeda. Tem aquele adesivo: ora que melhora. E quando você ora e parece que piora. Meu Deus, foi só começar a orar, piorou tudo. Do jeito que estava, pelo menos eu estava aguentando. Agora eu orei, se piorou, é Deus que está mexendo. Você orou e as coisas começaram a mudar, é Deus procurando a dracma perdida, varrendo a casa, arrastando móveis. Nós arrumamos a nossa vida do nosso jeito, colocamos a mobília da nossa vida do jeito que para nós parece certo. Aí começa a dar tudo errado, você ora, aí Deus vem e diz assim: não, isso aqui é ali, ó, isso aqui é lá, isso aqui é aqui. Vai, bota, arrasta móveis, varre o entulho do passado, e aí o melhor de você aparece. Ele acha a dracma perdida. Essa santa bagunça é Deus arrumando a vida da gente. Ele usa a tempestade para chegar até onde nós estamos. E aí ele vem, e os discípulos: olha, é um fantasma. Não, sou eu. O vento é contrário, então um redemoinho. Deus falou com Jó no redemoinho, encontro de ventos contrários, estava dando tudo errado. Quando a igreja quer fazer missões, nunca vai ser fácil, vai ter dificuldades. E olha que aqui era o outro lado, era o bairro vizinho, era a cidade vizinha. Mas esse é o propósito da igreja. A geografia de Israel fala sobre missões. O Mar da Galileia, ele é criado pelo rio Bânias, que deságua nele e enche de peixe. E o Jordão é a única saída do Mar da Galileia, o Jordão. Mas por causa daquela saída, a água se renova e o Bânias enche o Mar da Galileia de peixe, e os peixes vão proliferando, porque a água está sempre renovando. Dai, dar-se-vos-á.
Dai, dar-se-vos-á. Divide, eu vou enchendo, você divide. E o Jordão atravessa o país todo e cai no Mar Morto. No Mar Morto, literalmente, ele morre, porque o Mar Morto não tem saída. O Mar Morto só recebe, não divide com ninguém. Então, tudo que nele cai, nele morre. Lá não tem vida, não tem peixe, não tem nada, é sal. Se ele tivesse uma saidinha, o Jordão já tinha se encarregado de limpar a água do Mar Morto e encher de peixe também. Cria saída, que Deus aumenta a entrada, Ele vai encher de peixe, vai ter vida. É assim na nossa vida financeira, é assim na vida da igreja. Abra a saída, crie, abra, vá, estenda, atravessa para o outro lado, e a base vai crescer. Missões é a vida da igreja, ela foi chamada para isso. Agora vamos lá, a tempestade vem, e vem de madrugada, não dá para enxergar nada, o próprio Jesus parece um fantasma. Deus primeiro, antes de acalmar a tempestade de fora, Ele quer acalmar a tempestade de dentro da gente. Tinha uma tempestade formada de medo dentro dos discípulos. E quando eles ficam mais apavorados com a presença de Jesus, Jesus fala, calma, sou eu. Pedro, que é aquele sanguíneo, fala, se é o Senhor, manda eu ir aí. Ele duvida do fantasma. Se é o Senhor, manda eu ir aí. Jesus falou, vem. E o Pedro vai. E chega até perto de Jesus. Eu vi o pastor Jeremias Pereira pregando sobre esse texto, e que tem gente que só lembra do que deu errado, né? Você lembra do Pedro? Ah, lembro, ele afundou, né? Ou então o que negou, mas não lembra que o Pedro foi o que pregou em Pentecostes, não lembra que o Pedro ressuscitou Dorcas, não lembra que a sombra do Pedro curava, não lembra de tudo que ele fez na evangelização. Você normalmente lembra assim, você ajuda uma pessoa a vida toda, o dia que você não ajuda, fala, você nunca me ajudou. Lá na França tem isso, aqui no Brasil acho que não tem, mas lá na França tem gente assim, você ajuda a vida toda, o mês que você não ajuda, você nunca me ajudou, eu sabia que você não ligava para mim. Aí tem gente que diz assim, quando chegar no céu, eu vou perguntar ao Pedro, rapaz, você afundou na frente de Jesus? O pastor Jeremias Pereira diz, não pergunta não, porque ele vai responder, eu andei um pouquinho, você já andou? Que na Bíblia só dois andaram em cima da água, Pedro e Jesus, ninguém mais andou. Que a gente só lembra do que deu errado. Jesus, antes de acalmar a tempestade de fora, Ele quer acalmar a tempestade de dentro da gente. E Ele diz, calma gente, não temo, eu estou aqui. E se eu estou aqui, está tudo bem. Eu estou aqui. Ele acalma a tempestade dentro. O problema do Pedro não era mais a tempestade, porque ele estava olhando para Jesus e ele estava andando. O problema dele foi quando ele começou a prestar atenção na força do vento, que não fazia sentido. Na física não faz sentido uma pessoa em pé na água. Quando ele tirou os olhos de Jesus, é que ele começou a afundar. O problema não era a tempestade em volta, era o foco. Ele parou de olhar em Jesus, ele parou de olhar para Jesus. Quando para de olhar para Jesus, começa a olhar, será que vai dar, será que não vai dar? Aí não dá. Mas se olhar para Jesus, vai dar, vai chegar lá. Mas Jesus é tão misericordioso, que quando Pedro fraqueja na fé e afunda, ele grita, ele é crente, ele grita, socorro Senhor, me salva Jesus, socorre-me Senhor. E a coisa mais bonita é que Jesus imediatamente, prontamente, estende a mão e puxa o Pedro. Jesus não é aquele que fala assim, não, duvidou, bebe um pouquinho d'água, depois eu vou aí. Para você ver como é bom duvidar, aprende a lição. Jesus não é assim, imediatamente ele puxou o Pedro e falou, calma, por que você duvidou, cara? Duvida não, eu estou aqui. Jesus acalma a tempestade de dentro. E aí, com o coração aplanado, como diz o Salmo 84, sabendo que Deus está com você, a velha história, aquela ilustração de um avião, e o piloto dizendo, olha, estão passando uma turbulência, está tudo bem, nós estamos acostumados, mas está todo mundo, não adianta falar que está tudo bem, né? Quando o avião tem aqueles vácuos, né? Cai assim 1 metro, está lá em cima, de repente ele entra no nada e faz assim, dá aquele frio na barriga,
Nós que somos passageiros, né? Tem gente crente que procura uma madeira ali, mas vamos lá. E a garotinha brincando com o videogame. Aí o pessoal pergunta: você não está com medo, menina? Ela disse: não, que o meu pai é o piloto. Ele falou que está tudo bem, está tudo bem. Sabe, o piloto da vida da gente é Jesus. Se ele falou: calma, está tudo bem, eu estou cuidando de tudo, olha para mim, então está tudo bem. Se eu ficar olhando em volta, será que vai dar, será que não vai dar, será que não vai dar? Não vai dar. Mas se eu olho para Jesus, vai dar. E o barco vai chegar do outro lado. É o que diz o Evangelho de João 6. Eles receberam Jesus com alegria, né, João 6, 21, e o barco chegou do outro lado. Deixe Jesus entrar, confie nele, e o barco vai chegar do outro lado. Agora, por que é que eles acharam que Jesus era um fantasma? Eles já conheciam Jesus, apesar de nunca terem visto Jesus andar sobre as águas. E naquela escuridão, um monte de relâmpago e o barulho do trovão, não dá para reconhecer mesmo. Eles acharam que era um fantasma. Vamos pensar em outra coisa. Por que eles acharam que não era Jesus? Lá no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 22, diz assim: no dia seguinte, Jesus multiplicou os pães, aí ele falou: vamos para o outro lado. E foram. Aí diz assim: no dia seguinte, depois que o barco já chegou lá, no dia seguinte, a multidão correu para ver se tinha mais pão, mais multiplicação. A multidão voltou para lá. Ontem teve pão a beça aqui, será que hoje vai ter? A multidão foi para o mesmo lugar da multiplicação, mas não tinha ninguém, a não ser um barquinho que os discípulos tinham deixado para Jesus, mas Jesus não embarcou nele. Sabe por que eles acharam que não era Jesus? Porque eles esperavam Jesus remando de barco. Eles deixaram um barquinho, eles foram na frente e deixaram um barquinho. Então, para eles, qual era a lógica? Ele vai chegar de barquinho, mas Jesus vem do jeito dele, vem andando sobre as águas. Deus nos surpreende, e Ele quer que nós sejamos simples e aceitemos o jeito dele. Tem gente que quer controlar Deus. Deus, eu quero desse jeito, eu só aceito se for assim, se não for desse jeito, não é o Senhor. Aí deixa barquinho, só aceito se eu tenho que fazer desse jeito, Senhor, até dia tal, e faça isso, muda aquilo, desse jeito. A gente dá um manual para ser Deus, para Deus. Deus, eu tenho um manual de como ser Deus, eu vou passar para o Senhor. Deus que é Deus, faz desse jeito que eu vou lhe ensinar. Tem gente que quer ensinar Deus, deixa barquinho. Aí ele não vem no barquinho, ele não vem do jeito que você ordenou que ele viesse, na expectativa, você pensa que é fantasma. Deus tem prazer em nos surpreender, em nos dar sustos. Essa lição diz que a tempestade é serva de Deus. O Senhor dirige o dilúvio, preside. Essa lição, esse episódio diz que tempestade para Deus é caminho, é estrada pavimentada para chegar até você. Às vezes Deus deixa desestruturar os teus postulados para Ele chegar na simplicidade. Às vezes Deus confunde tudo para Ele poder chegar. E a maior tempestade não é a de fora. Tempestade de fora, nesse mundo caído, enquanto vivermos aqui, nós vamos ter todo dia. Raros serão os dias sem tempestades, mas a prioridade do Senhor é a tempestade de dentro. Se eu tenho no coração os caminhos aplanados, eu vou poder ver os caminhos, eu vou poder me posicionar, eu vou poder vencer os ventos contrários. Deus quer aquietar o seu coração, Deus quer aquietar a sua alma, Deus quer te dar segurança, Deus quer dizer para você, e é essa voz de Jesus nessa manhã: não temas, sou eu estou aqui. Essa tempestade, daqui a pouco eu já vou soprar, eu quero acalmar você primeiro. Do outro lado, quando ele chega, tinha tanta gente esperando, gente enferma, gente possesso, endemoniado, gente cego, gente surdo, gente precisando. Então, o desafio da igreja para fazer missões é: tem muita gente, às vezes aqui do lado, esperando. Chega lá, estenda o braço lá, abra uma frente evangelística lá,
Não deixe de fazer para os que estão de longe, mas vai aqui perto. Cuide do seu entorno. É o campo missionário. Experimente fazer isso. Vai ter dificuldade? Vai, sempre vai ter. Para missões, sempre vai ter dificuldade. Olha, para multiplicação de pães, tinha 5.000, só homens, fora mulheres e crianças. Para evento e para festa, vai ter multidão. Mas para oração e trabalho, 3 e dorme. Lá quando Jesus orou no jardim, tinham só 3. E os que foram dormiram, porque dá trabalho, cansa. Mas ali é que cresce o reino. É na oração, é no ide, é fazer missões, é ser mar da Galileia e menos mar morto. Vai ter trabalho? Vai ter. Vai ter desânimo? Vai ter. Mas olha para Jesus. E a tempestade de dentro acalma, e a de fora não vai mais fazer diferença. O barco vai chegar, e vai chegar na vida de pessoas que estão precisando. Mas eu só posso chegar como missionário na vida de quem está precisando, quando a minha tempestade já foi curada. Não adianta eu chegar lá atribulado, eu vou levar mais tribulação. Jesus quer formar os seus missionários, Ele quer acalmar a tua tempestade de dentro, para que você possa chegar inteiro do outro lado, e só o teu olhar, o teu falar, já vai evangelizar. Às vezes nós estamos na rua como um gadareno, o semblante está tranquilo, mas por dentro tem 2.000 vozes falando, coisas que você tem que fazer, o que é urgente, o que é prioridade, que resposta que eu vou dar, como é que eu vou sair disso, como é que eu vou resolver aquilo, como é que eu vou socorrer fulano, e agora se isso der esse jeito, eu tenho que ter um plano B, e tem que ter um plano C, como é que eu faço? É um gadareno. Você olha a pessoa por fora, está sereno, mas se você pudesse olhar por dentro, como é que uma pessoa dessa vai ajudar alguém? Jesus quer dizer, calma, olha para mim. Olha para mim, se você ficar olhando para a tempestade, será que vai dar, será que vai dar, será que não vai? Não vai dar, mas se você olhar para Jesus, essas vozes calam, e o objetivo da vida é cumprido. Ele quer acalmar seu coração. Estou falando isso porque eu tenho certeza que algumas pessoas vieram aqui com muitas vozes dentro do coração. Gente boa, que até quer levar o Evangelho para os outros, gente que já conheceu o Evangelho, e quer que outros conheçam, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, mas elas mesmas estão com muitas confusões internas, não têm respostas. Você não precisa ter respostas para as tempestades da vida, você só precisa ter certeza que Deus está com você, e a tempestade é administrada por Deus. Não tente administrar isso, que não é a sua conta. Olhe para Jesus, deixe Ele acalmar seu coração, e Ele vai fazer de você um missionário. Que a principal coisa que o missionário tem que ter, ou para longe ou para perto, é coração sereno, certeza naquilo que prega e vivência naquilo que diz. Deus quer fazer isso com você. Deus quer reconectar aquilo que a vida desconectou, aquilo que a tempestade tirou de você, que foi a sua tranquilidade. Tem gente me olhando aqui, mas dentro fala, ele nem tem ideia do que eu estou passando, ele nem tem ideia do que eu estou passando. Eu não preciso ter, Deus tem, Deus sabe tudo, e Ele está mandando eu dizer para você, fique calmo, não temas, eu estou aqui, eu quero colocar paz dentro de você, para você vencer essa tempestade de fora, e aí você vai ser inevitavelmente um missionário, por onde você passar, você vai levar essa unção, essa presença de Deus em você. Eu queria orar com você. Ele diz, Jesus diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Eu queria orar com você e acalmar seu coração e fazer de você esse missionário natural, que por onde anda, as pessoas dizem, ali vai um crente, não sei o que é isso que ele tem, que ela tem, não é isso, é esse. Mas você tem algo diferente, ela tem algo diferente, ele tem algo diferente. Não é algo, é alguém. E é como fermento. O fermento nem tem som, mas ele leveda toda a massa. O crente nem precisa fazer barulho, mas ele vai influenciar, o verdadeiro influencer. Influenciar com coisa boa. É a presença de um crente, é a presença de Jesus numa pessoa. É essa unção. Eu queria orar com você, você que quer dizer, Senhor, eu quero levar
Jesus às pessoas. Eu quero chegar do outro lado e ser resposta para quem está possesso, para quem não consegue ver, para quem não consegue ouvir. Eu quero ser essa luz para essas pessoas que estão em trevas. Mas eu mesmo preciso resolver coisas internas, tempestades internas. Repreenda a tempestade dentro de mim e dá-me a unção para eu chegar lá. Faz isso nesta manhã, em nome de Jesus. Diz o texto que quando Jesus ouviu um pedido de socorro, ele prontamente, imediatamente, ele estendeu a mão e disse: vem para perto de mim. E o barco vai chegar do outro lado, tranquilo. O propósito vai ser cumprido. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Quando subiu para o barco, o vento cessou. Quando acreditou na presença de Deus e disse: não, eu não preciso mais olhar para a tempestade. Agora eu sei que tu estás no meu barco. Aí o vento cessa. E os que estavam ali olhando, adoraram, deram glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Aqueles que te conhecem mais próximos, que sabem os problemas pelos quais você passa, vão ver uma outra serenidade. E essas pessoas é que vão dizer: eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu não posso negar que alguma coisa muito poderosa aconteceu. Eu não posso negar que realmente essa pessoa é filha de Deus e o Filho de Deus vive no coração dela. Eu queria orar com você, que precisa que Deus acalme a tempestade dentro do seu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. E o Espírito Santo tem mania de misturar a voz dele com a voz do pregador. O pregador prega para todo mundo, e o Espírito Santo vai dizendo: isso é com você, isso é com você, isso é com você. Se você ouviu essa voz no coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. João diz: a tempestade estava forte porque Jesus ainda não tinha chegado. Hoje Jesus quer chegar e cessar essa tempestade hoje. Isso é com você? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu acho que podemos cantar uma canção enquanto você vem. Hoje o Senhor quer colocar serenidade no seu espírito, no seu coração. Ele quer levantar você como um missionário natural, aquele que por onde anda, o seu jeito de se posicionar na vida vai dizer o que tem dentro. O jeito dele olhar, o jeito dela olhar, o jeito dessa pessoa falar, o jeito dessa pessoa se comportar, tem alguma coisa ali dentro. Isso já é fazer missões, é impactar pessoas. Mas Jesus primeiro acalma você por dentro, a tempestade de dentro, e a paz vai sair pelos olhos. A tempestade de fora não vai fazer diferença. Tempestades desse mundo caído serão o mais certo que tem. Raros serão os momentos de bonança, mas dentro não tem mais tempestades. Você vence. Jesus, a palavra diz no Salmo 84, que aquele que é do templo tem no coração os caminhos aplanados e passa pelo vale árido, mas faz dele um manancial. É vale árido até ele chegar lá. Depois que ele chega, vira manancial, porque a paz que excede todo entendimento vai impactar o ambiente onde ele estiver. Deus quer que você seja essa pessoa. Está na moda falar dos influencers, dos youtubers. Deus quer te fazer um influencer de verdade, aquele que transforma em paz até o ambiente onde ele frequenta. É isso que Deus quer de você, com você e através de você. Enquanto cantamos, se você quiser se unir a esse, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Cante conosco. Não tenha sobre ti só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu queria dar uma outra palavra. Às vezes nós passamos nossas tempestades e botamos culpa até na família. Puxa, fulano podia me ajudar e não ajuda, é meu parente, sabe que eu tô... Esqueça isso. Nas tempestades você vai passar sozinho. E é bom que passe para você crescer. Daqui a pouco você vai ajudar até quem não te ajudou. Tem um versículo que me chama muita atenção, se você tiver no Data Show aí, Jó 42, verso 11. Eu falei do Jó, passou toda a tempestade, no meio de ventos contrários, Jó 38, Deus fala com ele. Aí depois que Deus restaurou a vida do Jó, olha o que acontece, Jó 42, verso 11. Eu tenho aí? Eu tenho aqui. Ah, tá lá. Depois que tudo mudou, depois que a vida do Jó foi mudada, Deus estava dando tudo em ouro, aí aparece a família. Depois que tudo estava resolvido, aí ele diz lá, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Ele tinha irmãos e irmãs. Onde estava essa gente? Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, os amigos apareceram. Aí vem para o banquete e comeram com ele em sua casa. Aí depois que tudo estava resolvido, se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Ele não tinha entendido nada. Eles estão, estou te consolando porque Deus fez. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, porque não deu na hora que ele estava precisando. Depois que está tudo resolvido, não, Jó, está precisando de algum dinheiro? Está aqui, cara. Pô, viram que Deus mudou tudo e o cara ficou mais rico que o resto da família? Aí vem, aí dá dinheiro e anel de ouro. Nunca não apareceu na história toda. Mas diz o texto que o Jó ofereceu o banquete, senta e come, não precisa de nada, senta e come. Não teve mágoa. E mudou o Senhor a sorte de Jó. Então não se assuste, se depois que tudo isso passar, e já começou a passar, o fim já começa hoje, aqueles que não te ajudaram vão aparecer. Não deixe isso manchar seu coração, ofereça o banquete. O importante é que a história mudou. Não deixe a mágoa provocar outra tempestade. Você já está livre das tempestades de dentro. Vão ver e vão se aproximar. Siga a sua vida. Continue sendo gente do bem. Nós vamos orar agora. Você quer se unir a este? Você que está aí, venha então, ainda dá tempo de você se unir a esse pessoal aqui. Gente que está experimentando uma virada de chave, um novo momento de vida. Em nome de Jesus. Pai, como é bom podermos te chamar de Pai, sabendo que somos teus filhos. Obrigado, porque nas tempestades da vida, onde somos pegos de surpresa, tu reinas. As tempestades não te pegam de surpresa, elas te obedecem. Muito obrigado porque estamos debaixo das tuas mãos e não da tempestade. Ajuda-nos a termos os olhos postos em ti, o tempo todo, sem ficar
avaliando causas e consequências de tempestades, mas olhando para Ti, para podermos andar em cima delas. Tempestades nesse mundo serão constantes, mas serão vencidas enquanto a tempestade de dentro é cessada. Acalma o coração do teu filho e da tua filha que está aqui, que estão em casa assistindo. Ó Senhor, repreende toda tentação, toda confusão, toda investida maligna na mente e no coração dos seus filhos, nossos irmãos que estão aqui, estão assistindo de casa. Acalma a tempestade, impõe a paz, e que o barco chegue do outro lado, que o barco chegue onde tem que chegar, e que a vida chegue onde tem que chegar, e que os sonhos e os planos aconteçam, no meio de tempestade, que tudo em volta cesse, mas primeiramente cesse por dentro, que possamos ter certeza que estamos contigo, tu estás conosco, e por dentro, se vai tudo bem, por fora não faz diferença, vai dar certo, em nome de Jesus. Acalma o coração e o espírito do teu filho e da tua filha, e dá-nos uma boa viagem nessa vida, que possamos chegar do outro lado e qualquer outro lado, onde chegar, cheguemos em paz e levando a paz, e que a nossa presença, a tua presença em nós, modifique o ambiente onde estivermos, que sejamos agentes da paz, influencer do Evangelho, e que onde chegarmos, para a tua glória, o teu Evangelho seja conhecido. Faz assim conosco, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Diga para quem está perto de você, fique em paz, Deus ouviu a sua oração, a tempestade passou. Deus ouviu sua oração, a tempestade passou.